Fala galera, no Mata é Prática de hoje eu vim aqui à praia falar de quê? Trigonometria. É isso aí, trigonometria na praia, né? Então, vou trazer para vocês uma situação prática para a gente lembrar as relações trigonométricas aí, beleza? Então, vocês estão vendo aquele prédiozinho lá no fundo ali, ó? Tá vendo aí? Opa, cadê? Tá. Então, eu estava aqui tomando banho de mar e lá no fundo daquele prédio eu vi uma pessoa me observando. Uma menina estava olhando para mim, de lá eu dei para ver minha beleza. Eu queria saber qual andar que ela estava, né? Só que a onda veio, bateu em mim e ela saiu de lá. Então não deu para ver mais onde ela estava. Então, o que é que eu vou fazer? Usar a trigonometria para descobrir qual o andar da menina. Acompanha aí, até mais. Fui. Finalmente aí, né? Mais um Mata é Prática essa semana. Então, vamos ao que interessa. Observando uma moça na janela de um edifício, fiquei curioso para saber em que andar ela se encontrara. Se o prédio tem 80 metros e é composto de 20 andares, todos de mesmo comprimento, e eu estou a 90 metros do local, observando a criatura sob um ângulo de 30 graus, em que andar estava a moça? Considere minha altura 180 centímetros e raiz de 3 aproximadamente 1,7, ok? Bem, vamos ver como é que a gente resolve esse probleminha. Bem, ilustrei para vocês aqui como seria a situação, tá bom? Para a gente imaginar aqui o que aconteceu. Estava lá eu na praia, né, tomando banhozão lá, e a moça apareceu na janela, e eu não percebi qual era o andar porque eu tomei uma onda, ela bateu uma onda em mim e tal, eu parei de ver onde ela estava. Mas eu sabia que estava a 90 metros do local e consegui, com o auxílio de um transferidor, aquele objetozinho pequeno que vocês usam para medir ângulos, medir a angulação que eu fiz para olhar para cima e ver a garota na janela, beleza? Então o probleminha traz mais ou menos esse desenho aí, vocês estão vendo, tá? Qualquer semelhança com alguém é meramente coincidência. Vamos lá. Antes disso, eu quero que vocês reparem que a altura do prédio, juntamente com o ângulo de visão que eu tenho, forma um triângulo com essas dimensões. Porém, como é a altura do prédio, como o prédio é perpendicular à base, ou seja, forma ângulo de 90 graus com a base, temos um triângulo retângulo. E aí, no triângulo retângulo, você tem que lembrar dos nomes dos lados desse triângulo. Está aqui, ó, triângulo retângulo, e a gente tem hipotenusa, o lado que é oposto ao maior ângulo, no caso de 90 graus, o maior lado oposto ao maior ângulo é a hipotenusa. Temos dois catetos, cateto e cateto. Bem, ele vai ser oposto e adjacente dependendo do ângulo que a gente está observando. Por exemplo, como o nosso ângulo de observação é esse aqui, esse é meu cateto adjacente, é o cateto que está ao lado do ângulo. O cateto que está do lado contrário ao ângulo que eu quero observar, está aqui, ó, o lado contrário a 30 é o cateto oposto. O nome já diz tudo, né? Oposto, que está do lado oposto. Adjacente é o que está do lado imediatamente aqui do ângulo. E o outro que está do lado não é um cateto, é a hipotenusa, porque é o maior lado do triângulo retângulo. E aqui eu coloquei as dimensões, 30 graus, né, meu ângulo de visão, 90 metros minha distância para o prédio, a moça estaria aqui, e mais 1,80 m, que é a minha altura, porque eu coloquei aqui, tanto faz, ou aqui, ou aqui. Pessoal, para essa etapa é essencial lembrar de algumas situações. É preciso então lembrar as razões, seno, cosseno e tangente. Bem, para lembrar isso, uma aluna minha me passou uma dica bem legal, eu vou trazer para vocês também aqui, ó. Vamos lembrar essa expressão aqui, ó, socatua. Socatua significa o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É justamente o que está aqui, ó. Se a gente lembrar de socatua com H, vamos lembrar essas razões, beleza? Próxima etapa. Para resolver o problema, vou voltar um pouco para cá e pedir que vocês observem a seguinte situação.
O que eu quero é saber a altura da garota, que seria daqui até aqui, não é isso? Para saber o andar do início do prédio até aqui, juntamente com a minha altura também, né? Então tem tudo isso aqui, a altura que se encontrava a menina. Bem, repare que essa altura em relação ao triângulo retângulo é o cateto oposto. O que eu preciso encontrar é o cateto oposto. No problema, nesse problema especificamente, foi dado o cateto adjacente e, além disso, um ângulo de 30 graus. Olha só, me deram um cateto adjacente e eu preciso encontrar o cateto oposto. Cara, quem é que relaciona cateto oposto com cateto adjacente? Você vai lá na tabelinha lá, ó. Tangente. Tangente de 30 graus e sabemos que a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Basta substituir. Não sei o valor do cateto oposto, mas sei o valor do cateto adjacente. Então, vou substituir o cateto oposto por uma incógnita qualquer, no caso aqui o x, e o 90 vou substituir aqui, seria o nosso cateto adjacente. Pessoal, outra etapa fundamental desse probleminha aqui é lembrar da tabela dos ângulos notáveis, tá? 30, 45 e 60. Sem essa tabela, algumas bancas de prova inviabilizam a resolução de um problema de trigonometria, porque eles cobram que você lembre essa tabelinha. Hoje eu vou trazer para vocês a resolução do problema colocando o valor direto da tangente de 30, mas nas próximas situações eu vou colocar a tabelinha também para a gente lembrar de como ter essa tabela facilmente, aqui, obter facilmente essa tabela, tá bom? Então, continuando a resolução, a tangente de 30, pessoal, é raiz de 3 sobre 3. Temos agora uma igualdade entre frações. O que a gente precisa fazer é, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Olha aqui, ó, meio pelos extremos, 3 vezes x, raiz de 3 vezes 90. Lembra que a gente considerou raiz de 3 valendo 1,7 lá no início do problema? Então, vamos substituir raiz de 3 por 1,7. O 3 que estava multiplicando aqui, ó, vem para cá dividindo. E para facilitar, claro, né, eu vou dividir o 90 por 3, vai ficar 30. Ok? E multiplicar 1,7 vezes 30. 17 vezes 30, tire uma casa decimal. No final da resolução você põe a casa decimal novamente. 17 vezes 30 vai dar 510. Voltando uma casa decimal, eu vou ter 51. Ok? Olha só, o prédio, de acordo com a figura, é o comprimento do cateto oposto daqui para cá e o comprimento da minha altura, claro, porque eu estou olhando daqui para cá. Então, também tem a minha altura no comprimento do prédio. Então, vai também contar. Olha só, vai ter o cateto oposto, que a gente acabou de encontrar, 51, daqui para cá, mais 1,80 m de altura, que é a minha altura, a altura do observador. Sendo assim, vamos ter aqui, ó, tudo aquilo que eu falei para vocês. 51, a altura do cateto oposto, mais a minha altura, que faz a altura do prédio, 52,8 metros. Bem, no problema, foi dito que o prédio tem 80 metros dividido entre 20 andares, ou seja, cada andar tem 4 metros, está aqui a divisão. Bem, para saber agora onde estava a moça, eu só preciso dividir o comprimento do prédio, no local onde ela estava, 52,8, por 4 metros, que é o comprimento de cada andar. A divisão de 52,8 por 4 deu 13,2. O que é que significa isso, cara? Pensa aí. 13 andares foram superados e mais um pedacinho de andar, que é o 0,2. Ou seja, ela passou do 13º andar, ela está no 14º andar do edifício. Agora fica fácil para encontrar a moça. Bons estudos e bom mergulho para vocês. Valeu, tchau.